Fala, galera! Na aula de hoje, continuaremos a nossa série de vídeos sobre as manifestações artísticas da arte moderna, também conhecida como vanguardas artísticas. Hoje falaremos sobre o cubismo. Podemos dizer que esse movimento surgiu por volta do ano de 1906 ou 1907 e ficou conhecido através das figuras de Georges Braque e principalmente de Pablo Picasso. Entretanto, convém citar que o artista Paul Cézanne, ainda no ano de 1901, introduz a ideia de multiplicidade de pontos de vista em suas obras de arte. Quando observamos as telas cubistas em sua fase mais extrema, parece-nos uma coisa absurda. Como os artistas pensaram em retratar algo assim? Mas se pararmos para pensar, a todo momento, cada um de nós observa as coisas de no mínimo duas perspectivas. Cada um dos nossos olhos percebe as coisas de um ponto de vista diferente. Em 1907, Cézanne morre. E após a sua morte, é realizada uma exposição com a retrospectiva de suas obras. É então que Picasso e Braque têm contato com essa nova forma de pensar e fazer arte. Inspirados nela, criam um movimento cubista. Henri Matisse, outro artista deste período, havia pintado em 1906 a tela Alegria de Viver. Pablo Picasso fica impressionado com a proposta de cores e formas das telas. E isso o influencia, juntamente com a cultura africana, da qual ele teve contato ao visitar um museu. Esses dois elementos juntos o inspiram em 1907 a criar a tela As Senhoritas de Avignon. A tela é o marco do início dos experimentos cubistas. O primeiro título que o quadro recebeu foi o Bordel Filosófico. Estão presentes 5 personagens na composição, todas nuas com seus corpos cinzelados e com seus rostos esquemáticos. A cena tem como inspiração o interior de um bordel na rua Avignon, na cidade de Barcelona, local bem conhecido pelo pintor e por seus amigos. Os corpos apresentam linhas irregulares e quebradas, representados através de formas geométricas, têm em comum apenas o retrato da nudez. Suas formas são definidas por contornos retos, e o uso de máscaras na composição demonstra a influência da arte africana sobre o pintor. A obra, a princípio, não é aprovada nem mesmo pelos amigos de Picasso. Porém, nesse mesmo período, Braque aproxima-se dele e juntos começam a pensar na intenção de fazer arte em que hoje conhecemos como arte cubista. Não há, por parte deles, a menor intenção em retratar as obras de uma maneira realista. Muito pelo contrário, juntos eles rompem com os padrões vigentes da época. Os cubistas retratavam em um mesmo plano diversos pontos de vista. Dessa forma, por exemplo, ao pintarem uma cadeira, utilizavam-se de todos os seus ângulos, retratavam-na de baixo, de cima, do lado e do outro. E assim, os artistas tentavam retratar todos os ângulos e perspectivas em um mesmo plano. Esse era o objetivo dos pintores cubistas. Para isso, eles utilizavam-se de linhas retas, formas geométricas, colagem e uma perspectiva completamente confusa. Como vocês podem ver, eles retratavam temas simples do cotidiano, como cenas de paisagens, natureza morta, retratos, porém com esse acréscimo dessa perspectiva diferenciada. É possível dividirmos o cubismo em 2 linhas ou fases. O cubismo analítico é a fase onde os artistas analisam obsessivamente o objeto a ser retratado, estudando as suas dimensões e o espaço que o objeto ocupa. Nessa fase, caminham para a extrema fragmentação dos objetos em perspectivas, de maneira que muitas vezes as formas nas obras se tornam irreconhecíveis. O cubismo sintético. Nesta fase, introduzem a técnica de colagem de materiais sobre uma tela. Acrescentam às telas areia e tinta, como forma de recriar texturas, além de colarem papéis, vidros e metais. Apesar de Picasso, ao pintar a primeira obra de arte com características cubistas, não ter sido bem visto pela sociedade da época, o movimento de arte cubista é reconhecido hoje e inspira muitos artistas. Entre esses artistas estão Juan Gris, Albert Glazes e até o brasileiro Ismael Neri. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Atentem-se para a atividade de fixação, compartilhem esse vídeo com o seu colega de classe e até a próxima semana para mais uma aula com Pro Gabs!